Olá, alunos, vamos para a nossa aula de história. Peguem o livro de vocês. Vocês vão abrir agora na página 72, mas a nossa aula mesmo, ela vai começar na página 78 e 79. Mas como hoje nosso assunto é fonte histórica, eu resolvi voltarmos na leitura anterior para que vocês lembrem realmente o que é fonte histórica. Então vamos lá. Fonte histórica é todo registro que pode trazer informações sobre o passado. Todo objeto, construção ou registro feito pelos seres humanos em qualquer época pode ser considerado uma fonte histórica. Então, nós temos aqui a pesquisadora lendo documentos, que é uma fonte histórica. Vocês aprenderam. Tipos de fonte histórica, vocês aprenderam também. Fonte histórica escrita é uma fonte histórica escrita, é aquela que possui informações que são extraídas pela leitura e interpretação de registros escritos, como cartas, bilhetes, livros e revistas. É o que tem aqui para vocês. Então, aqui é uma fonte histórica escrita. Aí nós vamos mais um pouquinho. Também uma fonte histórica é o diário. E é uma fonte histórica escrita, um dos diários mais conhecidos do mundo, né? Que é o escrito pela menina chamada Anne Frank, que até eu mostrei para vocês. Os jornais é outro tipo de fonte histórica que traz informações da época em que foram escritos. Eles são fontes de divulgação de notícias e acontecimentos importantes. Então, outra fonte histórica aqui que nós falamos. Fonte oral tipo são aquelas em que as informações são transmitidas por meio oral, oralmente, contando, falando, né? Sobre a cultura, sobre aquela história. Então, é uma fonte oral, quando as pessoas contam algo. E fonte visual e audiovisual que nós temos aqui. Aqui nós temos a foto, que é visual, e aqui nós temos uma gravação de um vídeo que é audiovisual. Você está ouvindo e vendo, por isso chama audiovisual. Nós temos também fontes materiais e imagens, que são fontes históricas. Nós temos aqui a cerâmica de Marajoara, feita por povos muito antigos do Brasil, que também é uma fonte histórica. Qualquer objeto que você guarde, que conta a história, não só de outras pessoas, mas a sua história também, objetos que você guardou pessoal, que você acha importante, é fonte histórica. Aí nós temos a cultura material, que aqui é a capoeira, são aquelas que estão presentes na memória das pessoas e são passadas de geração para geração. Aqui, mais um pouquinho, nós temos o Museu Arquivo Nacional, que guarda muitas fontes históricas aqui no museu. Bom, agora nós vamos entrar em ação. O que é isso? Perguntar para a sua família. E a sua família, será que ela possui alguma fonte histórica? Um objeto, uma carta, uma receita. Tudo isso é fonte histórica. Então, vamos lá. As famílias também preservam aquilo que julgam importante para a sua história. Pode ser um objeto, uma carta, uma fotografia, uma receita, entre outros, como a Provânia já tinha falado. Bom, com a ajuda de seus familiares, vai ser uma atividade bem legal. Vocês vão conhecer mais um pouquinho sobre a história da família de vocês. Faça uma pesquisa para identificar qual é a principal fonte histórica da sua família. Depois responda as questões a seguir. Qual que é aquele objeto que está guardado, que conta a história do bisavô, do vô, da mamãe, do papai? Legal. Uma carta, uma receita. Então, vocês peçam para eles contar qual a fonte, qual é a principal fonte histórica da família de vocês.
Aí, qual a fonte histórica que você identificou, você vai escrever aqui para mim. E depois você vai responder aqui embaixo. Marque um X no tipo de fonte histórica que você escolheu. Se você ficar em dúvida qual tipo de fonte histórica, volta na matéria, lê de novo, tenha conhecimento e depois responda aqui para mim. Por que essa fonte histórica é importante para a sua família? Também ali, ó, conversando entre a família, perguntando, e depois vocês escrevem aqui para mim. Agora vamos aqui. Você é o historiador. Então, vai contar uma história. Concorda? Um relato é contar uma história. Vamos ver essa história aqui. Quem vai contar, o que se trata essa história. Adoro o fato de poder ter brincado com meus irmãos, que tem uma diferença de 4 a 5 anos em relação à minha. E meu grupinho de amigos de amarelinha, de esconde-esconde, pega-pega, casinha, bambolê, ciranda, queimada, alerta, foguinho e escolinha. Depois da escola, eu estudava das 7 às 12. Eu almoçava, fazia minhas lições de casa e então a tarde inteira era dedicada às brincadeiras. Brincava muito de amarelinha com minha irmã. A brincadeira tinha sido ensinada por minha mãe e às vezes ela brincava conosco também. Aliás, ela ensinou várias brincadeiras para a gente. Então, aqui esse instantinho que pode estar continuando essa história. Vamos lá. Depoimento de Elisângela de Souza dos Santos, Museu da Pessoa, 26 de abril de 2008. Disponível aqui, ó, nesse link aqui. Acesso em 17 de agosto de 2018. Vocês leram esse relato. Agora vamos responder as questões. Quem está assistindo a aula gravada deverá pausar e depois responder aqui para mim. Agora responda as questões. Que tipo de fonte histórica é essa? Pensa. É escrita, é visual, audiovisual, oral? Que tipo de fonte histórica é essa? Bom, esse tipo de fonte é oral. Por quê? Porque está fazendo um relato, contando uma história. Qual é o nome da pessoa que deu esse depoimento? Aqui mesmo fala Elisângela de Souza dos Santos. Elisângela de Souza dos Santos. Circule o nome das brincadeiras citadas no depoimento. Então, aqui já está até circulado, né, gente? Fácil também para vocês circularem e fazer aqui essa parte. Bom, vamos lá mais um pouquinho. Quais dessas brincadeiras você gosta de praticar? Então, quais? Você pode pôr todas que você gostar de fazer, tá bom? Bom, nossa aula termina aqui. Um beijo e até a nossa próxima aula de história. Tchau!